nascer de novo. E o item é o item 25, necessidade da encarnação. E ele inicia com uma pergunta. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, portanto, a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo dos resultados do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. Mensagem trazida por São Luís em Paris, em 1859. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, nosso Pai de amor e bondade, querido e amado Mestre Jesus, espíritos amigos, nossos guias e mentores que sustentam o nosso trabalho. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, para continuarmos os nossos estudos desta doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda, nos ampara, nos fortalece e nos consola. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui, nesse espaço, desfrutando desses momentos assim gratificantes para todos nós, que estamos aqui, Senhor, em busca da nossa melhoria, em busca da nossa perfeição, e temos a certeza que somente através do conhecimento dos Teus ensinamentos, do Evangelho que Tu nos deixaste, nós conseguiremos atingir a esse objetivo. Envolva, Senhor, o nosso amigo Sérgio, que fará os nossos estudos desta noite. E aqueles companheiros que aqui estão, que não puderam vir ou que ainda chegarão, que todos possam ser envolvidos pela Tua luz, pelo Teu amor e se fortalecerem, Senhor, nas Suas palavras. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meu amigo Sérgio, liberando para você um bom trabalho aí, que Jesus o abençoe. Obrigado, Beth. Boa noite. Boa noite, Eliseu. Sempre uma alegria estarmos aqui nessa nossa sala, participando desse estudo. Vamos procurar, então, caminhar um pouquinho mais em direção ao conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, que é a doutrina espírita. Hoje é dia do estudo do livro O que é o Espiritismo. E nós estamos, nosso estudo, que é realizado aqui todas as quartas-feiras, nós estamos agora na parte referente ao diálogo de Allan Kardec com o cético. E mais precisamente hoje nós vamos estudar um item, médiuns e feiticeiros. Vamos ver então
os questionamentos opostos por esse cético e vamos ver as refutações de Allan Kardec, os esclarecimentos que ele procura dar a respeito dessas colocações. Nós sabemos que esse livro é uma dialética, né, entre os contestadores da doutrina, aqueles que não aceitavam naquela época a filosofia espírita, que foi trazida pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, por variados motivos, alguns por interesses, outros por não conseguirem realmente compreender o sentido da doutrina. E Kardec, então, nesse livro, ele vem apresentar esses principais argumentos, apresentando também a refutação desses argumentos, demonstrando o quanto a doutrina ela é racional, o quanto ela é lúcida. Vamos ver, então, com relação a esse tema, médiuns e feiticeiros, o que o cético alega, né, argumenta, e vamos ver as respostas de Allan Kardec. Bom, o cético então começa dizendo: desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Então, ele alega que se a mediunidade é a faculdade, é o meio de entrar em contato com os seres do mundo invisível, ou seja, com os espíritos, ele deduz então que, em consequência, os médiuns, aqueles que servem de intermediário entre os espíritos e os homens, seriam a mesma coisa que os feiticeiros, aqueles que desde antigas épocas adotavam essa prática, né, da feitiçaria, com todo o seu misticismo, com todas as suas crenças. Ele alega então que seria a mesma coisa médium e feiticeiro. Vamos ver a resposta de Allan Kardec. Em todos os tempos houve médiuns naturais e inconscientes, que pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios, que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. Bom, a mediunidade, como Allan Kardec explica no Livro dos Médiuns, ela é consequência de uma disposição orgânica. E todos nós, todos os homens, somos, em algum grau, portadores de faculdades mediúnicas. Alguns, todavia, têm essas faculdades de modo mais permanente, mais ostensivo. São esses que Kardec chama de médiuns. Mas desde que existe o ser humano, né, desde que o ser humano povoa a Terra, que a faculdade mediúnica ela está presente no homem. Então, desde sempre existiram médiuns, como diz aqui Kardec na resposta, muitas das vezes inconscientes. Isto porque a mediunidade é uma faculdade absolutamente natural e inerente ao ser humano. No entanto, como na época que a humanidade ainda não estava evoluída o suficiente, esse fenômeno não era ainda bem compreendido, esses fatos, esses fenômenos mediúnicos que se produziam, eram considerados então como feitiçarias, como algo sobrenatural. Então dava-se a esses médiuns, a essas pessoas que possuíam essas faculdades mais desenvolvidas, mais ostensiva, né, mais presente em suas vidas, essas pessoas foram então consideradas como feiticeiros, ou seja, como
praticantes de feitiçaria, dotadas de um poder sobrenatural e muitas das vezes até acusadas de exercerem essas práticas em conluio, em pacto com a figura do diabo, que é outra figura também criada pelo homem. Então, foi assim que aconteceu também com a maioria dos sábios, né? As pessoas que fazem as revelações, que trazem um conhecimento novo, muitas das vezes são também considerados como dotadas de poderes sobrenaturais, não são bem compreendidas. Por isso, os médiuns foram considerados, nessas épocas, né, priscas eras atrás, foram considerados feiticeiros. E diz Kardec que a ignorância exagerou o seu poder, e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública explorando-a, daí a justa reprovação que os feriu. Então, muitas das vezes, esse desconhecimento da faculdade mediúnica levou as pessoas a exagerarem o poder dos médiuns, né, a atribuírem a essas pessoas dotadas dessas faculdades um poder muito maior do que, na realidade, ele se constituía. E essas pessoas também se abusando da credulidade alheia, né, do desconhecimento da natureza desses fenômenos, exploravam com objetivos de obter vantagens materiais. E isso gerou, então, essa desaprovação, como diz aqui Kardec, né? Essas pessoas passaram a ser taxadas, rotuladas de feiticeiros e foram, então, reprovadas pela consciência dos homens. Ele continua na sua resposta: basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médiuns para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não quer dar a esse trabalho. Quer dizer, para entender bem a faculdade mediúnica, conhecer bem as possibilidades do médium autêntico, dos verdadeiros médiuns, é preciso observar, é preciso estudar o fenômeno. E a maioria não se dava a essa prática, preferindo pura e simplesmente condenar a prática da mediunidade, os fenômenos mediúnicos que se produziam à época do surgimento da doutrina. Então, para bem compreender essa faculdade, para bem compreender a natureza dos médiuns, é preciso observar, é preciso pesquisar, é preciso estudar, enfim, o fenômeno, como destaca Kardec aqui na sua resposta. E ele continua: longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, amuletos, talismãs, reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis, sem sair das leis naturais. Quer dizer, então, ao contrário do que estava supondo o visitante, né, esse cético, o Espiritismo, ao invés de ressuscitar a feitiçaria, ele vem desmistificá-la. Ele vem mostrar que esses fenômenos que se produzem desde que a humanidade existe, como nós dissemos no início, eles são fenômenos absolutamente naturais, porque eles estão na essência do ser humano, eles são inerentes ao ser humano. E para a sua produção, eles dispensam de quaisquer fórmulas preconcebidas, quaisquer tipos de amuletos, de talismãs, como acontecia na prática da feitiçaria. Então,
O Espiritismo, ao invés de ressuscitar a feitiçaria, a prática da feitiçaria, ele veio ao contrário desmistificá-la, mostrando que os fenômenos não são sobrenaturais, como se imaginavam a princípio, na época dos chamados feiticeiros, mas que são fenômenos absolutamente naturais, que se produzem em consonância com leis naturais, porque o sobrenatural, como o próprio nome dá a entender, o sobrenatural seria aquilo que estaria acima do natural. Ora, o que é natural é o que vem de Deus, é o que resulta da inteligência suprema. Então, algo que fosse sobrenatural, ou seja, que estivesse acima do natural, acima dessa inteligência, seria algo que estaria acima de Deus. E a doutrina nos ensina, os Espíritos respondem de modo muito claro, na questão primeira do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema. Nada pode estar acima da sua vontade, do seu pensamento. Então, esses fenômenos, eles obedecem, eles são resultado da incidência de leis absolutamente naturais, leis provindas do Criador. Desfaz-se assim a imagem, a crença no sobrenatural. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão julgando. Ou melhor, do erro em que estão, julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que o indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto eles estão perfeitamente com a verdade. E se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam o que ele diz positivamente, que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médiuns não são feiticeiros. O argumento de que se utilizavam esses contestadores era de que os espíritos não podiam vir unicamente pela vontade dos homens, que isso contrariava a razão. E Kardec diz que esse pensamento, essa ideia, é também a do Espiritismo. O Espiritismo ensina que os espíritos, eles não estão sujeitos às nossas vontades. Eles têm também livre-arbítrio. Eles atendem ao chamado quando eles entendem ser isso necessário, quando eles querem e podem fazê-lo, né? Exato, Beth. É um raciocínio bastante lúcido, né? Bastante lógico. Então, o Espiritismo também ele vai ao encontro desse raciocínio, né? Ele mostra que os médiuns não são feiticeiros com poderes sobrenaturais de fazerem o espírito atenderem aos seus chamados a hora que eles assim entendam. Os espíritos ensinam que o espírito tem livre-arbítrio, ele tem vontade, ele se autodetermina. Então ele somente comparece, somente atende aos apelos quando ele acha que isso convém, quando a sua vontade está consoante este apelo. Então esse argumento também em nada contraria o ensinamento espírita. Ao contrário, o espiritismo, a orientação espírita, o ensinamento espírita é no mesmo sentido. E o visitante, então, continua. Neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público
não são, ao nosso ver, senão charlatanice? Ao vosso ver, senão charlatanice? Quer dizer, ele está argumentando, bom, se os espíritos vêm apenas quando eles querem, certas manifestações em que os médiuns eles são atendidos, né, quando o espírito comparece ao seu chamado, se isso não seria então uma charlatanice, já que o espírito vem quando ele quer. E Allan Kardec responde que não. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Então, muitos desses fenômenos que são... Oi, Elisa, tudo bem? Boa noite. Muitos desses fenômenos que eram produzidos com mistificação, né, com charlatanismo, eles, muitas das vezes, eles eram fenômenos autênticos. Os espíritos estavam ali realmente, embora a aparência fosse de mistificação. Por quê? Porque há espíritos de baixa categoria, como diz Kardec, espíritos ainda muito inferiores, que se prestam à produção desses fenômenos. Eles se divertem com essas manifestações sem nenhuma seriedade, com essas manifestações a título de brincadeira. E eles foram até usados no início do surgimento da doutrina, quando as manifestações começaram a despontar em diversos cantos do mundo, naquilo que Conan Doyle, na história do Espiritismo, chama de invasão organizada dos espíritos. Ou seja, quando os espíritos começaram a se apresentar aos homens, muitos daqueles espíritos não eram espíritos sérios, aqueles espíritos que faziam as mesas girarem, que nos saraus, nas festas, eram a atração daquelas festas, né? As pessoas se reuniam numa festividade e a atração da festa, o momento culminante da festa, era o giro das mesas, as mesas girarem. Quer dizer, eram espíritos brincalhões, espíritos pouco sérios, que aceitavam participar daquelas reuniões frívolas e que os espíritos mais elevados assim permitiam, para que as manifestações chamassem a atenção, despertassem o interesse dos homens. Então, muitos desses espíritos, eles atendem a esses chamados, mesmo que a reunião não tenha um propósito sério, mesmo que seja uma reunião, por exemplo, de exibicionismo, pura e simplesmente, como acontecia, como era comum, proliferou à época de Kardec. E Kardec continua explicando. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Quer dizer, então esse tipo de manifestação, quando havia esse exibicionismo público, muitas das vezes até eram cobradas determinadas importâncias para presenciarem aquelas manifestações. Quando algum espírito acudia a esse chamado, eram espíritos de natureza muito inferior, espíritos que se compraziam com esse divertimento dos curiosos, né, em ser objeto da atenção dos curiosos. E Kardec explica que, neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil, muitas das vezes, distingui-las. Quer dizer, nesse tipo de manifestação puramente
com objetivo de divertimento, manifestações frívolas, de brincadeiras, diz Kardec que é muito difícil saber distinguir quando é uma manifestação autêntica, quando é um espírito realmente brincalhão que está ali se manifestando, ou quando é pura e simplesmente uma mistificação, ou seja, é uma representação, uma encenação de uma manifestação mediúnica. Então, nesses casos, diz Kardec, a mediunidade e a mistificação, elas muitas das vezes se confundem e é difícil distinguir uma da outra. Mas ele explica, antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Quer dizer, então, antes de avaliarmos, antes de julgarmos se é realmente uma manifestação de espírito ou se é uma mistificação, Kardec recomenda que se observe, em primeiro lugar, o caráter do médium, daquele que está servindo como intermediário para essa possível manifestação. Ou seja, se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que está preocupada com a instrução, preocupada em estudar o fenômeno, em conhecer melhor o fenômeno, e também as circunstâncias em que o fenômeno está se produzindo. Se for uma reunião em que o objetivo seja obter vantagens materiais mediante a produção dessas manifestações, é claro que as circunstâncias indicam que a possibilidade de mistificação é muito grande. Mas para saber conhecer essas circunstâncias em que os fenômenos mediúnicos revestidos de seriedade eles se realizam, é preciso estudar, é preciso conhecer os fenômenos, como diz Kardec, a teoria dos fenômenos, para que se possa então fazer essa avaliação, essa distinção entre um fenômeno autêntico, realmente real, e uma mistificação. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Quer dizer, Kardec aponta como a principal garantia de que o fenômeno é sincero, ou seja, é um fenômeno autêntico, o desinteresse com que ele esteja se produzindo, Ou seja, a ausência de qualquer tipo de interesse material. É um indicativo, o melhor indicativo, diz Kardec, de que o fenômeno possa ser realmente autêntico, porque não é muito crível que alguém venha se expor dessa maneira, praticar esse tipo, simular esse fenômeno a troco de nada. Geralmente, aqueles que produziam esse tipo de manifestação estavam em busca de uma vantagem, estavam em busca de obter algo material para si, Então, se a manifestação ela se produzia sem interesse material, ou seja, sem se cobrar nada, era um indicativo de que a manifestação era realmente sincera, era uma manifestação autêntica. Porque, como nós dissemos, quem se decide a praticar esse tipo de coisa
de mistificação está em busca de alguma vantagem, não o faz de graça, via de regra. Boa noite, Rita. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Quer dizer, mesmo que esses fenômenos não sejam autênticos, que eles sejam pura e simplesmente mistificações, Kardec aponta aqui um lado positivo, né? Algo positivo pode ser extraído daí, que é, no caso, o despertamento do interesse pelo conhecimento, através de um estudo mais aprofundado dos fenômenos. Quer dizer, as pessoas, até para avaliarem se se trata de uma mistificação ou de uma manifestação autêntica, elas seriam levadas a procurar conhecer melhor esse fenômeno, para evitar que fossem ludibriadas, para evitar que fossem enganadas ou mistificadas. Então, mesmo sendo um fenômeno produto de uma mistificação, não seja um fenômeno autêntico, Kardec diz que ainda assim algo de positivo poderia se extrair daí, que é esse despertamento da curiosidade, do desejo de conhecer aquele fenômeno. Ou seja, chamava a atenção de qualquer modo para a doutrina, despertava o interesse no conhecimento da doutrina. Mas ele diz, não é certamente aí que se deve beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem nele. Quer dizer, ainda que sejam manifestações de brincadeira, manifestações mistificadas, elas teriam esse dom, né, esse condão de chamar a atenção dos que eram indiferentes aos fenômenos e obrigava aqueles que não os aceitavam a buscarem conhecê-los melhor para poderem combatê-lo, para poderem, então, refutarem os fenômenos. Quer dizer, ainda assim, para a propagação do espiritismo, esse tipo de produção de fenômeno, Kardec aponta como positivo, né? Porque fez com que a doutrina se vulgarizasse, ou seja, ganhasse público, né? Se popularizasse, melhor dizendo. Bom, é o que tinha então nesse item médios em feiticeiros. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação, antes de nós passarmos para o item seguinte? Ninguém gostaria de comentar nada? Então, vamos seguir, né, Lisa? Vamos passar para o item seguinte. Diversidade dos espíritos. É o item seguinte que Kardec vai abordar com esse visitante, esse cético. Vamos ver o que o visitante alega agora. Diz ele: falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria. Que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Olha aí, a gente vê então que esse visitante, né, esse cético, ele estava realmente totalmente desinformado
acerca da natureza dos espíritos, da vida do espírito no mundo espiritual, do que acontece com o espírito após deixar o corpo físico, porque ele entendia que, deixando o corpo físico, os espíritos deixariam também aqui na Terra todas as suas imperfeições e que então seriam iluminados para a verdade, para o conhecimento das coisas. Então, como é que poderia haver espíritos trazendo comunicações equivocadas, espíritos brincalhões, espíritos frívolos? Vamos ver então a resposta de Allan Kardec. Ele diz: sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados, moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebem logo a luz da verdade. Então Kardec começa esclarecendo esse visitante que ele estava partindo de uma premissa absolutamente equivocada, né? Achando que, livres da matéria, os espíritos deixariam aqui, na Terra, as suas imperfeições. Então Kardec explica que essas imperfeições, as imperfeições físicas, ou seja, as enfermidades, as dores, né? As deformidades do corpo, essas efetivamente ficam aqui na Terra, com a matéria, né? Essas continuam, essas ficam aqui no corpo físico sem vida. Mas que essas imperfeições que levam esses espíritos a praticarem esses atos, essas manifestações, né? Espíritos que são brincalhões, perturbadores ou pseudo-sábios, que essas imperfeições, elas não são do corpo, elas são inerentes ao espírito. Então, elas permanecem com ele. O fato dele deixar o corpo não os possibilita deixar essas imperfeições aqui na Terra. Eles levam para o mundo espiritual todas essas imperfeições, assim como levam também todas as suas conquistas. O espírito que já conseguiu caminhar no sentido de uma determinada perfeição, ou seja, adiantar-se num determinado valor moral, ele leva essa conquista. Essa conquista ele não perde, mas também leva às imperfeições que ele não conseguiu se despojar aqui na vida física, como, por exemplo, o egoísmo, a inveja, o ciúme ou o orgulho. Ele continua com essas imperfeições no mundo espiritual. A desencarnação, ela não opera nenhuma transformação radical no espírito. O espírito sai do corpo do mesmo modo em que ele se encontrava aqui na Terra. O que fica aqui são as questões materiais, são as circunstâncias materiais que envolvem o seu corpo físico. Mas as circunstâncias espirituais, as circunstâncias de natureza moral, de natureza intelectual, essas são levadas do mesmo modo que existiam aqui na Terra para o mundo espiritual. E diz Kardec que é um equívoco acreditar que os espíritos, apenas pelo simples fato de haver deixado o corpo físico, que eles logo recebem a luz da verdade, ou seja, eles adquirem uma grande cota de conhecimento. A evolução intelectual, a evolução no campo do conhecimento, ela se dá de modo gradativo. É também um processo a que o espírito está submetido. Então ele vai adquirindo esse conhecimento gradativamente, à medida através do seu esforço, através do seu trabalho.
não pelo simples fato de ter deixado o corpo físico. Ele não passa a ser, no mundo espiritual, um espírito sábio, detentor da verdade, porque deixou o corpo físico. Isso faz parte de uma das ideias. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Faz parte de uma ideia equivocada que durante muito tempo existiu no seio da humanidade, de que os espíritos seriam seres superiores aos homens. Eles teriam uma cota maior de conhecimento, eles saberiam as coisas. Alguns até entendem que os espíritos sabem tudo, pelo fato de ser espírito, ele detém todo o conhecimento. E Kardec vem me mostrar que isso aí é absolutamente equivocado. E ele chegou a essa conclusão através da experimentação, ouvindo os espíritos, conversando com eles. Kardec dialogava com os espíritos como nós aqui na Terra dialogamos entre nós. Então foi através dessa experimentação, desse processo de observação, que ele chegou a essas conclusões. Então, diz ele, é possível admitirdes que quando morrerdes não haja distinção alguma entre o vosso espírito e um selvagem? Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um vadio depois da morte será tanto quanto vós? Então, se prevalecesse, se fosse verdadeira, real, essa ideia que esse visitante tinha, de que o espírito, deixando o corpo físico, ele adquire o conhecimento das coisas, Kardec argumenta então de que serviria, para que serviria nós nos esforçarmos aqui na Terra em progredirmos intelectualmente, em adquirirmos conhecimento, em estudarmos. Para quê? Se quando nós deixarmos o corpo físico, nós teremos isso tudo de graça, né? Seremos sábios, conheceremos toda essa realidade. Para que esse esforço, para que esse trabalho? Então ele diz que seria o mesmo que nós acharmos que aquele que estuda aqui na Terra, que adquire conhecimento e avança no campo do intelecto, ele no mundo espiritual será igual a um selvagem, como diz aqui Kardec, aquele homem ainda embrutecido, que não tem acesso à informação, que não tem acesso ao conhecimento. Quer dizer, não é realmente uma ideia lúcida, uma ideia lógica. Porque todo o esforço nosso para a instrução, para o nosso melhoramento, seria desnecessário. Porque tudo cairia no nosso colo quando nós deixássemos o corpo físico. E continua explicando Kardec. O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, alguns há que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Quer dizer, então, esse progresso dos espíritos, quer no campo da moral, quer no campo do intelecto, ele se faz gradativamente, como diz Kardec, e muitas das vezes até lentamente. Então, alguns há que, já tendo atingido um grau de perfeição maior, eles veem as coisas de um modo diferente do que quando estavam encarnados, né? O espírito do mundo espiritual, ele tem uma visão diferente das coisas, os seus interesses são outros, né? E isso pode realmente acontecer. Enquanto que aqueles que conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos vícios, as mesmas imperfeições, esses podem ver as coisas até de uma maneira também diferente do mundo espiritual. Mas a conquista do conhecimento, a conquista do conhecimento das coisas, né? Ela se dá de modo gradativo. Progresso é lento, resultado de um esforço, do trabalho que o espírito faça nesse sentido, e não pelo simples fato de haver desencarnado, como imaginava o cético. E Kardec conclui: notai bem
que o que digo é fruto da experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo, que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Quer dizer, como nós já dissemos aqui, todas essas conclusões Kardec não chegou por um achismo. Ele não inventou essas conclusões. Ele chegou até elas através de um processo de experimentação, de um processo de observação, ou seja, utilizando-se de método científico, do método que toda a ciência usa para caminhar, para avançar em seu conhecimento, que é o trabalho de observação, o trabalho de pesquisa. Exato, Beto. E ele chegou a essas conclusões que ele está expondo ao cético através dessas observações, ouvindo os espíritos. Porque, como nós dissemos, Kardec conversava regularmente com os espíritos, como nós conversamos entre nós. Então, dessa conversa, ele extraía esses ensinamentos, chegava a essa conclusão. Bom, na questão seguinte, o visitante vai arguir: por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? Quer dizer, ele aqui então ele está querendo saber por que todos os espíritos não são perfeitos, se Deus os criou de maneira diferente, os criou tão diversos uns dos outros. E Kardec responde: é o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando a aula de filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. Quer dizer, todos partem de um mesmo marco zero, partem daquela condição, o Livro dos Espíritos nos explica, de simplicidade e de ignorância. Ou seja, simplicidade de sentimentos, não possuindo nenhum sentimento, nenhum pensamento bom nem mau, de ignorância no sentido do conhecimento, de não conhecerem nada, e a partir das experiências a que vão se submetendo no corpo físico e no mundo espiritual, na erraticidade, eles vão então formando a sua personalidade. Por isso, são de diferentes naturezas os espíritos. Cada um escolhe um caminho. Um escolhe um caminho mais pavimentado, progridem mais rapidamente, se dedicam à prática do bem. Outros optam pelo caminho do mal, pelo caminho da transgressão à lei de Deus. Então esses têm uma caminhada mais demorada, uma caminhada mais difícil. Então explica Kardec que essa diferença não constitui espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos são diferentes não porque eles sejam de natureza diferentes, não porque eles tenham sido criados diferentes, não porque eles sejam espécies diferentes, mas porque cada um está num grau de adiantamento diverso. Uns já progrediram mais num determinado sentido, outros progrediram mais em outro sentido, e daí essa diferença, essa diversidade entre os espíritos. Ele continuou: os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que as almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E pela mesma razão, os homens não são perfeitos, por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. Quer dizer, o homem, né, aqui na Terra, ele é um reflexo, né, um espelho do que o espírito é. E no mundo espiritual, a mesma coisa, em sentido contrário. O espírito é um reflexo do que o homem foi aqui na Terra. Se progrediu mais, eles vão mostrar o seu adiantamento, tanto no mundo espiritual, como aqui no mundo terreno. Então, por essa razão, são os espíritos e os homens mais ou menos adiantados, conforme já tenham realizado suas conquistas. Então ele diz: o mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento.
Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, este alimenta a humanidade. Quer dizer, é aquela troca permanente, constante, que Kardec, na Gênese, compara a um aeroporto, onde diariamente pessoas partem e outras pessoas chegam. Assim é o mundo corporal e o mundo espiritual. Diariamente, muitos espíritos partem do mundo espiritual com destino ao mundo corporal e outros partem aqui do mundo corporal retornando ao mundo espiritual. Por isso essa diversidade entre os homens e entre os espíritos. Ele continua: em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso. E quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Quer dizer, então, a cada nova existência, o espírito avança um pouquinho, né? Dá um passozinho no caminho do progresso. Uns dão um passo maior, outros dão um passo mais tímido. Mas o progresso, ele é incessante, ele é uma das leis naturais, não é? A lei do progresso. Então, quando o espírito já adquiriu toda a cota de conhecimento, quando ele já conseguiu adquirir toda a cota de perfeição moral que a Terra pode lhe proporcionar, ele então deixa esse planeta e vai habitar um mundo mais adiantado, mais compatível com a sua situação espiritual, com a sua situação de progresso. Ele é transmigrado então para esse mundo mais elevado. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Quer dizer, como ele respondeu na questão anterior ao cético, a desencarnação, a morte do corpo físico, ela não transforma o espírito nem no sentido do intelecto, nem no sentido da moralidade. Eles são a mesma coisa. Então, o mundo corporal é um reflexo desse estado evolutivo do espírito. O homem, ele reflete o estado evolutivo, grau de adiantamento do espírito que está habitando aquele corpo. Então ele diz que há entre eles sábios, ignorantes e charlatães, prudentes e levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos. Ou seja, cada um tem a sua personalidade própria, construída ao longo da sua caminhada evolutiva. Como se não se despissem de seus prejuízos, todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo suas ideias. E o que eles dizem é muitas das vezes apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo por que não se deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Quer dizer, os espíritos como nós, aqui na Terra, eles têm seus pensamentos, as suas ideias, e em função desses pensamentos, dessas ideias, eles formam as suas opiniões. Eles têm as suas visões a respeito de um determinado assunto, de um determinado ponto. Mas, então, por serem diversas as suas naturezas, por estarem ainda em processo de evolução, não sendo ainda detentores de todo o conhecimento, tudo o que eles dizem acerca de um determinado assunto deve ser estudado, meditado, refletido, deve ser avaliado. Não se deve acreditar, então, cegamente em tudo que os espíritos dizem, como Kardec o fez à época em que ele estava trabalhando na codificação. Ele submetia tudo o que os espíritos lhe passavam ao crivo da razão, ao crivo do bom senso. Aquilo que contrariasse a razão, aquilo que contrariasse o bom senso, ou que não fosse não refletisse o consenso geral
dos espíritos, o pensamento geral dos espíritos, era recebido, melhor dizendo, como um ponto de vista pessoal dos espíritos, que eles têm direito de ter as suas opiniões sobre determinado assunto, como nós temos as nossas. E não deve-se, pois, então, pelo simples fato de ser um espírito que está dizendo determinada coisa, nós acolhermos como algo verdadeiro, como uma coisa que corresponda à verdade. À exceção, claro, dos espíritos puros. Esses não estão sujeitos a equívocos. Esses não estão sujeitos a engano. O que os espíritos puros nos passam, esse nós podemos receber sem restrições. E aqui na Terra, o único que nós conhecemos nessa condição é Jesus. Então, o que Jesus nos ensina, todo o seu ensinamento, nós temos que acolher, temos que receber como produto de uma inteligência que já está inteiramente depurada. Então, não pode ser questionado, porque já é um espírito puro. Olha, Selvo, para conhecer um espírito puro, nós temos que conhecer as suas características, que Kardec vem apresentar no Livro dos Espíritos. É aquele que já está inteiramente depurado de imperfeições, que já não tem nenhuma paixão inferior, que não nutre em relação ao seu semelhante qualquer restrição, que pratica em toda a sua plenitude a lei do amor. Esse é o espírito puro. Olha, para saber se a mensagem é de um espírito puro, aí já é muito fácil. Só existe um espírito puro que nós conhecemos, que é Jesus. Todos os demais estão ainda em processo de evolução. São espíritos adiantados, alguns de muita elevação. Por exemplo, nós podemos citar aqui Emmanuel, podemos citar Santo Agostinho, né? Podemos citar Francisco de Assis. São espíritos de alta envergadura, espíritos que já realizaram um grande progresso, estão num patamar de evolução superiores à média da humanidade terrena. Mas não são espíritos puros, exato. São espíritos de natureza superior, são espíritos superiores, que são intermediários entre os espíritos puros, que no caso é Jesus, e nós, a humanidade aqui, ainda num grau de evolução inferior. Então todos esses espíritos ainda terão que reencarnar. Emmanuel, Santo Agostinho, André Luiz, Francisco de Assis, todos ainda terão que se submeter ao processo de reencarnação, porque ainda não estão depurados, ainda estão em processo de progressão rumo à perfeição a que todos estamos destinados. Então, o único espírito puro que nós conhecemos aqui na Terra é Jesus. Uma mensagem de qualquer outro espírito, nós podemos avaliá-la pelo seu conteúdo, nós podemos conhecer a natureza do espírito, se é um espírito superior, se é um espírito inferior, um espírito brincalhão, um espírito mistificador ou um espírito sábio. Isso nós temos que avaliar. Mas, com toda certeza, não é ainda um espírito puro. Ok, ô Aliceu? Bom, gente, eu acho que então já o nosso tempo já está estourado, né? Vamos lembrar sempre a quem for fazer o relatório, é você, Beth, né? Por favor, não deixe de colocar aí o ponto em que nós... A Lisa? Ok, Lisa, por favor, então, Lisa. Não deixa de colocar o ponto em que nós paramos, tá? Para na próxima quarta-feira nós darmos continuidade a esse estudo. Quarta-feira, dia 6, né? Ainda não tem ainda a escala, né? Muito bem, gente. Ok, Beth, obrigado. Vamos então agora agradecer a todos a companhia aqui durante o estudo. Muito obrigado. E que possamos na próxima semana estar novamente aqui reunidos a dar um prosseguimento a esse estudo dessa obra tão importante, tão interessante, que é esse livro, O que é o Espiritismo.
Vamos agora ver quem é que vai fazer a prece. É a Lisa, nossa prece de encerramento, que vai encerrar a reunião. Elisa? A Beth? Ok, Beth. Então vamos agora devolver a palavra para nossa amiga Beth, para encerrar a reunião, agradecendo mais uma vez a companhia de todos. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Obrigada, Sérgio, pelo estudo, muito bom. Eu sou apaixonada por esse livro. Cada vez que a gente estuda aqui, que a gente lê aqui, é esclarecimento que Kardec coloca aqui bem detalhado, que é muito importante para todos nós, né? Adoro fazer o estudo desse livro. E a gente faz ele hoje de tarde na sala Vitrine Espírita e faço aqui agora de noite também. Muito bom mesmo. Então agradecemos aí a presença de todos e vamos então agora agradecer ao nosso Mestre Jesus, né, nosso irmão maior, pela oportunidade que aqui estivemos, Senhor, de juntos, amparados por essa espiritualidade amiga, recebermos mais informações sobre a nossa vida, sobre o que estamos aqui a fazer, sobre o que precisamos fazer. Sempre sobre a tua tutela, sempre sobre o teu comando. Agradecemos e ainda a nossa pequenez te pedimos. Continue, Senhor, fortalecendo em todos nós a vontade de estarmos sempre dizendo sim ao teu chamado, dizendo sim aos estudos, dizendo sim à busca do conhecimento para nos libertarmos de todas essas amarras que ainda nos prendem a este mundo material. Envolva, Senhor, neste momento com a tua luz a todos os companheiros que aqui estão, que eles possam perceber nesse instante o teu envolvimento, trazendo muita paz e harmonia em seus lares e o lugar em que estejam. Aqueles que não puderam vir também, Senhor, que possam receber essas vibrações de amor, de luz, de muita energia que sentimos aqui nesse instante. Assim, querido amigo, que seja em teu nome, em nome de todos esses amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam nesta nossa caminhada, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus.